Olá, nós vamos começar hoje mais um podcast nosso da Reproferte. Eu sou o Dr. Fernando Macedo, especialista em reprodução humana, e hoje nós trazemos para fazer um grande bate-papo de uma pessoa que conhece muito bem esse assunto, o Dr. Felipe Vasconcelos. Ele é urologista, andrologista, ele fez residência no Hospital Servidor Público, ele é formado pela Escola Federal de São Carlos, Medicina, então é um colega e amigo que conhece muito e vocês depois podem mandar suas perguntas e ele poderá esclarecer no futuro. É só vocês entrarem nas nossas mídias, www.reproferte.com.br. Ele também tem a mídia dele, que vocês devem segui-lo, que tem muitas informações boas. No final ele vai deixar o contato dele e vai ficar gravado esse bate-papo nosso aqui de hoje. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É uma coisa muito positiva para a Reproferte tê-lo lá no nosso dia a dia. E a gente queria começar a bater um papo com você sobre câncer de próstata, que é uma coisa assim que apavora todos os homens. Eu, que já estou na idade, já sou apavorado há muito mais tempo, né? Mas a turma que está vindo atrás, às vezes, eles têm que ter uma atenção muito maior. E existem muitos mitos em relação ao câncer de próstata, ao exame de próstata. Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa com a gente da incidência, o que leva o homem a um consultório procurar, se ele vai sozinho, se é a esposa que leva ou se é o amigo que leva. Conta um pouquinho da história que você vê no seu dia a dia. Bom, primeiramente eu agradeço muito o convite, né? Fernando, um amigo, um colega, tenho muito apreço por você e pela clínica, agradeço o convite. É um prazer para mim estar aqui falando sobre saúde do homem. E nesse mês de novembro, né, onde a gente fala bastante sobre o Novembro Azul, e é uma luta nossa muito antiga, né, de tentar trazer, principalmente da minha especialidade, que é da gente tentar quebrar um pouco essa ideia de que o homem não fica doente, o homem não precisa se cuidar, né? A gente vem há muito tempo falando sobre isso, e nesse mês de novembro agora é o mês que a gente bate forte nessa tecla, né, de trazer o homem para se cuidar, né? Então é um prazer estar aqui falando sobre isso. Você falou a respeito do câncer de próstata, né, que é diria que é o mote maior dessa campanha, né, do Novembro Azul. Embora não seja a única coisa que a gente faz na consulta, né, a consulta nossa acaba sendo bem ampla no sentido de prevenção, mas nesse mês a gente foca bastante em câncer de próstata, né? E assim, hoje a gente vê que tem mudado, né? Muitos homens acabam procurando a gente no consultório. O câncer de próstata, como eu falei, ele é o segundo câncer mais prevalente no homem, né? Então, existe uma preocupação muito grande. É um câncer que é prevenível, né? Assim, na verdade, prevenção a gente trata durante a vida, né? Mas a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, fazer um tratamento mais adequado para esse homem. E, enfim, tem muita coisa que acho que dá para a gente abordar, né? Você falou o homem quando que ele chega na consulta, né? Na maioria ainda vem, eles mesmo marcam, né? Mas não é incomum, não é raro da gente encontrar homens que a esposa marca, algum parente marca, né? Porque ainda existe essa eu vou marcar, mas acabo esquecendo por conta do trabalho, enfim. Mas, enfim, a boa parte desses homens acaba vindo mesmo marcando a consulta, né? Eles só aparecem assim quando eles estão sentindo alguma coisa ou eles vão, igual, né, as mulheres vão fazer seu check-up anual no ginecologista, fazer seu Papa Nicolau. Eles vão como assim na rotina também? O que você vê no seu dia a dia? Então, como eu falei, né, isso tem mudado. Hoje os homens eles têm se prevenido mais. Não tanto quanto as mulheres, eu ainda enxergo que as mulheres procuram mais os serviços de saúde, né, mas eles estão procurando cada vez mais, né, e a ideia que a gente tem, até existe uma campanha da SBU, né, da Sociedade Brasileira de Urologia, que chama Vem Pro Uro, né, que a gente fala para o adolescente já começar, o jovem já começar a se prevenir, a procurar os serviços de saúde.
A gente vai bater um papo sobre saúde do homem, sobre reprodução. Então, nessa idade, a gente tem fatores ali que impactam na reprodução, na vida reprodutiva desse homem. Então, é importante que ele desde cedo já procure, né? Quando que ele deve procurar? A mulher, a gente fala assim, ó, veio a primeira menstruação, você já deve procurar o ginecologista. O homem, quando tiver a primeira ejaculação, quando que ele deve procurar? Qual a idade desse homem, desse adolescente deve procurar o urologista? Olha, a gente, para ficar fácil assim, né, para não ficar nada complicado, o que a gente recomenda? Parou de acompanhar com o pediatra, já começa a passar pelo urologista, né? Isso vai acontecer ali 14, 15 anos de idade, é onde a gente vai seguir esse homem lá até a vida adulta, né? E então seria mais ou menos essa idade. E já nesse começo, a gente se preocupa basicamente com a vida sexual que esse homem vai ter, né? Ou seja, orientações que muitas vezes em casa acaba faltando, ou ele, enfim, tem uma certa dificuldade para abordar alguns assuntos, né? Então a gente fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, ou infecções, né? Que agora mudou o termo. E a gente fala também sobre a vida reprodutiva. Então existem doenças que, diagnosticadas nessa fase, podem interferir mais lá na frente com a vida reprodutiva desse homem, como, por exemplo, a varicocele, né? É um assunto que depois a gente vai abordar com você também, sobre varicocele, que a gente sabe que começa, às vezes, nessa fase já, fazer todo um segmento, né, dessa parte varicocele que vai impactar na parte reprodutiva desse homem no futuro, né? Eu lendo um pouco, né, me preparando para conversar com você hoje, eu vi também que essa incidência, parece que no câncer de próstata, parece que incide um pouquinho mais na raça negra. Daí existe uma série de confusões. Será que é devido a um problema social ou é uma coisa assim que, por exemplo, o homem da raça negra ele tem menos oportunidade de procurar o urologista, ou ele se motiva menos, ou essas informações são pouco levadas? O que você sente disso aí? Olha, realmente é uma das estatísticas, né, que a gente tem em termos de incidência mesmo. A gente tem o fator genético, que é extremamente importante, mas a gente tem o fator da coloração da pele. E diversos estudos demonstraram que a prevalência do câncer de próstata e a incidência do câncer de próstata nessa população, ela acaba sendo maior. Por isso que até se recomenda que esses homens, eles comecem a investigação após os 45 anos de idade. Antigamente tinha-se a ideia de que todo homem deveria começar a fazer o acompanhamento a partir dos 40, né? Mas hoje a gente mudou um pouco essa visão, começa-se a partir dos 50 anos de um modo geral, e para aqueles que têm algum fator de risco, né, como a coloração da pele, a gente começa a partir dos 45 anos de idade. Um homem obeso também deve começar antes, um homem que tem um estilo de vida diferente, é recomendável que ele procure antes? É recomendável que ele mantenha o acompanhamento. Nas diretrizes a gente não tem especificamente falando sobre hábitos de vida, né, mas a gente sabe que um dos fatores de risco para o câncer de próstata, né, para o desenvolvimento do câncer de próstata, são hábitos de vida como sedentarismo, aumento do peso, né, a obesidade, principalmente da gordura abdominal, o tabagismo também, consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Então, a gente sabe que esses são fatores preocupantes, né, que aumentam não só o risco do câncer de próstata. Se a gente for observar, eles são os mesmos fatores que influenciam no câncer de intestino, no câncer de estômago, enfim, em outros tipos de câncer também, né? Mas particularmente em termos de recomendação, a gente não tem uma recomendação específica para isso. Mas, de certo modo, seria interessante que esse homem começasse um pouco antes. Dá uma olhadinha, né, antes. A outra coisa, você fez uma chamada aí da parte genética. Nós, na ginecologia, nós temos assim alguns estudos, por exemplo, vamos supor que uma paciente, a mãe teve câncer de mama, tá? Essa mãe teve câncer de mama após a menopausa. Então, nós sabemos que uma paciente que tem o fator hereditário, mas de uma mulher que desenvolveu um câncer pós-menopausa, o risco da filha ou de algum parente ter é menor.
quando essa mulher teve câncer de mama, por exemplo, antes da menopausa, a incidência da genética ela é maior. No câncer de próstata, existe alguma relação também entre a idade que o pai ou o avô teve esse câncer de próstata, que os seus sucessores deverão se preocupar ou fazer exame antes ou mais tarde? Olha só que interessante, né? A gente tem alguns trabalhos que mostram que a incidência do câncer de próstata aumenta com o avançar da idade, né? Existem alguns professores meus, durante a minha formação, enfim, que eles até comentavam assim, eles falavam, a maioria dos homens vai ter o câncer de próstata, mas não vai morrer do câncer de próstata. Então, a gente tem essa associação com a idade. Então, quanto mais idoso, maior é a chance ali do desenvolvimento da gente encontrar o câncer de próstata naquela população. Quanto à parte genética especificamente, a gente sabe que parentes de primeiro grau, ali, parentes próximos, né? Não adianta ser o tio da tia ou o avô do avô, tem que ser parentes próximos, principalmente parentes de primeiro grau. Eles têm uma influência no desenvolvimento do câncer de próstata, e isso independente da idade, né? Então, não tem tanto essa relação assim quanto o câncer de mama. Sim. Né? A partir do momento que a gente identifica um familiar próximo, um parente de primeiro grau com a doença, a gente já recomenda que esse homem inicie a investigação antes. Então, a partir ali dos 45 anos. Já pode, então não tem uma relação com a idade, né, do aparecimento do grau de parentesco, né? Agora, assim, e quais são, assim, os sintomas mais importantes que o homem chega no seu consultório que ele fica preocupado, ele fala assim, eu não estou tendo relação, não estou conseguindo ter relação, será que tem a ver com câncer de próstata, será que é por causa da minha próstata, a minha libido caiu, a minha vontade de ter relação, tem alguma relação dessa parte sexual com câncer de próstata, com alguma alteração de uma hiperplasia benigna da próstata? Você vê alguma coisa na sexualidade do homem em relação a uma patologia oncológica, no caso da próstata? Normalmente, os motivos que fazem o homem, pensando no paciente, ele desconfiar que ele tem câncer de próstata, normalmente não são relacionados ao câncer de próstata. Vou dar 2 exemplos aqui que a maioria chega no consultório achando que tem câncer de próstata e na verdade não tem. É muito comum o homem sentir ali um carocinho na região do ânus, que na maioria das vezes é uma hemorroida, e ele acha que aquilo ali é o câncer de próstata, e não é. Outro sintoma muito frequente que chegam no consultório são sintomas urinários. Então, eu estou com uma dificuldade para urinar, está ardendo, eu estou indo mais vezes à noite. Esses sintomas não são, em sua maioria das vezes, decorrentes do câncer de próstata. Eles são em função, na maioria das vezes, da hiperplasia prostática benigna, né, que é o aumento da próstata, que vai acontecer com a idade. Por isso que os dois, o fator idade ele é importante, né, porque ele vai ser o grande, assim, a gente vai encontrar muitos pacientes nessas faixas etárias que têm a hiperplasia e que têm o câncer de próstata também. Então, essas 2 características de pacientes são muito frequentes no consultório, de chegar com sintomas urinários e de chegar com sintomas ali anorretais, que na maioria das vezes não são associados ao câncer de próstata. Agora, a respeito da sexualidade, normalmente o câncer de próstata não afeta a ereção. Ele é uma doença que se desenvolve no interior da próstata. Só para ficar mais ilustrativo, as estruturas responsáveis pela ereção, elas passam na parte externa da próstata e na maioria das vezes não é acometida pelo câncer de próstata. A gente tem muita gente que fala, né, a respeito do câncer de próstata e impotência sexual, mas normalmente isso vai acontecer quando o paciente é submetido a algum tratamento para erradicar ali o câncer de próstata. Essa é uma complicação, na maioria das vezes. Fazendo essa, né, então assim, porque as pessoas hoje, nós ginecologistas, às vezes o caso, né, ainda mais a gente que trabalha com a reprodução humana, dependendo da idade do paciente, às vezes a gente é meio oportunista em pedir algum exame para o marido,
né? Porque a gente sabe a dificuldade do homem e o urologista, o homem foge do médico, assim, né? Muito. Então, essa situação, às vezes, nós pedimos um PSA para ele, um PSA total e livre, às vezes a gente pede um ultrassom, né? Mas qual que é a rotina do urologista em fazer o exame físico? Porque os homens têm pânico, né? Porque a gente olha para o urologista, a gente olha para o tamanho da mão do urologista, né? Tem muitos homens que eles nem olham para o urologista e olham pelo tamanho da mão do urologista com medo do toque, né? E a gente sabe, nós médicos sabemos da importância do toque, e eu gostaria que você falasse alguma coisa para nós da importância do toque. E uma curiosidade minha, quando nós ginecologistas fazemos toque ginecológico, a gente palpa o útero, a gente tenta palpar os ovários, e nós sabemos que o câncer, por exemplo, de útero, ele está mais dentro da cavidade. Então, às vezes, nós podemos observar um câncer de útero, mas pelo quadro clínico de uma paciente que queixa de um sangramento, de uma hemorragia. O câncer de próstata, pelo toque retal, isso é ignorância da minha parte, vocês tocam a periferia, a casca da cebola da próstata. Ele se manifesta mais na periferia, por isso que é tão importante esse toque, ou se ele é mais central, então a gente poderia fugir desse toque. Gostaria que você falasse um pouco isso para nós. Não, perfeito. Assim, por que a gente faz o exame de toque, né? Às vezes o pessoal até brinca, fala, o urologista gosta de fazer e é por isso que ele faz, enfim. E não tem nada disso, né? Porque se a gente for pegar, imagina que você tem 100 homens que têm câncer de próstata. Os 100 homens foram diagnosticados com o câncer de próstata. Se a gente for fazer uma estatística de como foi feito o diagnóstico desses homens, a gente vai ver que 20 desses 100 homens, ou seja, 20% aproximadamente, eles tinham o exame de toque normal. Aliás, desculpa, eles tinham o PSA, que é o exame de sangue, normal. E eles foram diagnosticados por conta do exame de toque. Então, o câncer de próstata ele pode se manifestar na região periférica da próstata, que é uma região muito próxima do intestino, da parte final do intestino. Então, a gente toca, na verdade, para ver a regularidade dessa região e ver se existe algum nódulo ali, se existe algum endurecimento, né? A próstata ela se assemelha a essa parte aqui que a gente tem na mão. Quando a gente identifica um nódulo, ele normalmente parece com um ossinho. Ele é calcificado, ele é mais duro, mais endurecido. Então fica muito clara a diferença. Você mesmo palpando, você que está em casa, você pode palpar, você vai ver a diferença. Então, essa região é mais molinha, essa região é mais dura. Então, é isso que a gente vai perceber, né? Precisa ter um treinamento, fazer isso várias vezes, enfim, para poder diferenciar. E a partir do momento em que a gente faz esse exame, que é muito rápido, tem gente que chega no consultório e fala, nossa, fiquei com medo e é tão rápido. E é rápido mesmo, dura menos de 30 segundos o exame. Que a gente realmente vai, faz, palpa, vê se tem alguma coisa alterada ou não. E é isso, né? Então é um exame bem simples e é por esse motivo que a gente continua fazendo o exame de toque. Não sei se vai chegar a um ponto em que a gente não precise fazer, né? Mas garanto que quando isso acontecer, a gente não vai mais fazer, não é por conta da nossa vontade mesmo, né? É mais para o diagnóstico mesmo, né? Mas daí, e esse PSA, Felipe? Como é que fica a história dele? Ele aumenta sempre? Ou tem pessoas que têm PSA baixo e tem câncer, PSA alto não tem câncer? Ou, assim, as pessoas, quando olham PSA, porque é uma cultura muito brasileira, a maioria dos brasileiros faz o exame, já abre e já dá uma olhada nele. Se acha que está normal, acho que nem volta no médico, né? Se desse para você falar também alguma coisa, se é um motivo de não voltar ao médico ou ir correndo ao médico e levar para o médico, porque é o médico que vai saber interpretar baseado na clínica desse paciente, Sim. né? Sim, assim, o PSA é o antígeno prostático específico, né? A gente tem isso que significa a sigla, né? PSA.
E por que ele chama PSA? Porque ele é específico da próstata, né? Grande parte do PSA, 99% do PSA, ele é produzido pela próstata. E a função do PSA é liquefazer o sêmen, é deixar o sêmen um pouco mais líquido. E por que a gente pede então o PSA, né? Porque numa situação onde a gente tem um nódulo na próstata, um nódulo cancerígeno, uma das coisas que vai aumentar vai ser o PSA. Então a gente tem alguns valores de referência, ele varia de acordo com a idade também. Abaixo de 60 anos é um valor, acima de 60 anos é outro valor. Então a gente observa esse valor total e vê se está dentro do valor de referência. Tem ainda, particularmente, isso é a grosso modo, mas para nós urologistas, a gente ainda tem outros critérios de avaliação do PSA. Né? Então, assim, de um ano para o outro, aumentou muito. A gente tem um outro dado também que chama densidade do PSA, que aí é um assunto meio específico, mas a gente tem alguns meios de fazer com que a gente enxergue a probabilidade daquele PSA representar um risco para aquele paciente, uma doença, um câncer de próstata. E quando a gente identifica esse risco, a gente indica a biópsia, né, que é retirar ali alguns fragmentos da próstata. Então, assim, em termos de exames, né, você falaria no toque, que seria assim um padrão, assim, padrão ouro até, né, dentro do rastreio do câncer de próstata, né? Aí tem o PSA, daí tem ressonância magnética também, né? Sim. E tem a biópsia e tem a histoquímica, né? Sim. Como é que é a sequência desses exames? Você vai pelo início, pelo final? Como que é a sua postura em relação no rastreio desse câncer? Você fez o toque, achou que tem uma coisa, em seguida você já pede o outro, já pede tudo junto? Como que você faz isso? Tá. Então, digamos que é uma primeira consulta, o paciente chegou lá para prevenção do câncer de próstata, a gente faz toda a anamnese, né, conversa com esse paciente, vê todo o histórico dele, a gente faz o exame físico, dentro do nosso exame físico a gente faz o exame de toque, e a gente pede ali o PSA, independente se o exame de toque ele foi sugestivo de ter alguma coisa, algum nódulo ou não. Então a gente pede o exame do PSA. Normalmente esse paciente, junto com o PSA, a gente aproveita também para avaliar se o paciente já tem exames que são respectivos da idade, né? Então colonoscopia, exames de sangue, colesterol, avaliação cardíaca, enfim. E pede então esses exames. O paciente vai para casa, faz os exames e retorna depois com o resultado. Caso o PSA esteja normal, ele segue o acompanhamento anual. Uma vez por ano, ele retorna à consulta para ser avaliado. Independente da idade. Independente da idade. Você falou uma coisa agora, independente da idade. Com relação ao câncer de próstata, a gente segue essa recomendação, né, de 45 anos e 50 anos. Para os homens, no geral, são mais ou menos esses exames que a gente pede. Então, se esse homem ele veio com um PSA aumentado, pela literatura médica hoje, a gente estaria respaldado para já pedir a biópsia. Né? Confirma-se, então, esse PSA uma segunda vez, né? Tem toda uma recomendação para que esse paciente faça o PSA de uma melhor maneira. Então, não pode ter relação sexual, não pode andar de bicicleta, moto, cavalo, coisas que estejam ali próximas à região da próstata que possam aumentar esse PSA. Então, dado que esse PSA veio aumentado, confirmado, a gente estaria respaldado para pedir a biópsia. Né? Por que eu estou falando isso? Porque hoje existem outros exames que estão surgindo para ajudar a gente a diferenciar o aumento do PSA. E dentro desses exames, a gente tem a ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame que é relativamente, na medicina a gente fala recente, né? Já tem alguns anos, mas na história toda do câncer de próstata é um exame bem recente. E que ele vai tirar, então, algumas fotografias da próstata com uma resolução maior e ele vai classificar essa próstata numa classificação que a gente chama de PIRADS, se esse paciente ele tem um risco maior ou um risco menor de ter o câncer de próstata. Então, esse é um exame que
tem ganhado cada vez mais força, né, assim, no sentido de ajudar a gente a avaliar o risco que esse paciente tem do câncer de próstata. E por quê? Porque quando a gente pede a biópsia, logo de cara, logo de uma vez, muitas vezes a gente pode biopsiar pessoas que não têm nada, que não têm o câncer de próstata, e a biópsia ela tem o inconveniente de sangramento, de infecções, enfim, é um procedimento que acaba sendo mais invasivo. Então, esse exame ele ajuda a gente nesse sentido também. Esse exame, né, da biópsia de próstata, né, ele geralmente ele segue uma sequência, né? Você falou, faz o PSA, fez o toque, o PSA veio alterado, daí você pediu a ressonância teve a dúvida, daí você sugeriu para fazer a biópsia, não é isso? Sim. E daí a biópsia, ela pode ter um falso positivo, um falso negativo? Qual a incidência disso? Assim, vem assim, veio com adenocarcinoma, daí você vai dar continuidade e isso não tem mais. Ou veio que não tem nada, porque eles parecem que fazem 1000 fragmentos lá, né, com uma porção de pedacinho. E qual a taxa de erro nesses exames, da biópsia? É legal falar sobre isso, porque imagina que a próstata ela é um órgão, a forma dela se parece com uma maçã, né, embora o tamanho seja do tamanho de uma noz. Então ela vai aumentando de tamanho. Então imagina que você tem uma bolota assim, e que você vai precisar fazer uma biópsia. A agulha da biópsia, ela é muito fininha. Ela deve ter, são 18 gauges, né? Deve ter uns 3 milímetros, 4 milímetros, talvez. Mas o fato é que é uma agulha bem fininha. Então, quando você vai fazer a biópsia na próstata, se for uma próstata muito grande, normalmente se retiram 12 fragmentos, eventualmente se tiram até mais, 12, 22 fragmentos. Mas ainda que você tire muitos fragmentos, podem ter áreas da região da próstata que não foram biopsiadas por aquela agulha. Então, não é porque o exame veio negativo que é 100% de certeza que o paciente não tenha o câncer de próstata. Qual que é a ideia da ressonância também? Essa ressonância que eu comentei, a multiparamétrica, ela mapeia a próstata e ela diz para o médico que vai fazer a biópsia áreas que são mais sugestivas de ter a doença. Então, ela aumenta a chance da biópsia atingir o local que ela deve ser biopsiada. Né? Então, mas trocando em miúdos, assim, a biópsia nem sempre ela vai vir positiva num paciente que tem câncer de próstata. Pode ter uma variação, ter um falso positivo ou um falso negativo, né? Pode, isso pode acontecer. E daí, quando que você faz a histoquímica? Tá. A gente tem um resultado dentro da biópsia que chama proliferação atípica de ácinos. Ácinos são célulazinhas da próstata e que muitas vezes, na análise microscópica, você não consegue diferenciar se é uma célula típica da próstata ou se é uma célula cancerígena. Então, só para vocês entenderem, quando a gente faz a biópsia, pode vir ali um resultado demonstrando o ASAP, que é essa proliferação atípica de ácinos. Existe um outro exame, que é a imunohistoquímica, onde a gente vai procurar ali marcadores que sejam sugestivos do câncer de próstata. Então, ele é um exame mais refinado, onde a gente vai ter uma certeza maior de que aquelas células elas são provenientes do adenocarcinoma de próstata. Então, ele é um exame um pouco mais à frente, assim, um pouco mais detalhado, né? Vamos dizer assim. E tem assim, né? Por exemplo, nós estamos caminhando no nosso bate-papo, né? Mas existe assim, igual, por exemplo, na mama nós temos o BRCA1, BRCA2. Existe algum marcador de câncer de próstata, algum painel genético que a gente pode falar assim, eu tenho câncer, ou eu não tenho câncer, ou não vou ter câncer? O painel genético hoje estuda muita coisa, né? Sim. Mas existe alguma coisa que consiga dar paz e espírito para esse homem ou não? Olha, eu diria que em breve talvez a gente tenha alguma ferramenta nesse sentido,
porque existem muitos trabalhos assim voltados para a parte genética, tanto de prevenção quanto de diagnóstico também do câncer de próstata. Mas atualmente a gente não tem, assim, na prática clínica, a gente não tem ainda disponível uma ferramenta como a pesquisa do BRCA, por exemplo, que a gente utilize com tanta frequência assim no nosso dia a dia. Isso não está muito estabelecido e não é da prática da maioria dos urologistas no geral fazer essa pesquisa genética, né? Mas acredito que o futuro acho que vem junto, né, essa parte de genética, e é interessante a gente pensar sobre isso porque é aí que a gente consegue a prevenção, né, ou um diagnóstico mais precoce, enfim. Acho que vai ser um caminho aí que a gente vai ter em breve. É promissor, né, a genética no futuro, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento, né? Senão a gente vai ficar judiando muito de você aqui. Hoje a gente está tentando sugar o máximo que você sabe para passar para os ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando, os telespectadores, quem tiver, né, a fim de conhecer um pouco mais sobre essa doença, essa patologia que é o câncer de próstata, né? A gente sabe que existe vários tipos de tratamento para o câncer de próstata, né? Existe, às vezes, uma vigilância, dependendo do grau da doença. Às vezes, o urologista pede só para fazer um acompanhamento. Existem outros graus, pela classificação e pelo entendimento do urologista, que às vezes precisa fazer a retirada da próstata, fazer uma cirurgia. Eu vi também que parece que existe também existe, não vi, isso a gente tem certeza e você vai completar para nós, a cirurgia robótica, né? Então tem a cirurgia robótica, tem a cirurgia acho que convencional, existe só o acompanhamento, existe alguns medicamentos, acho que de acordo com a idade do paciente, talvez vocês urologistas fazem opção, porque às vezes, né, a gente tem uma frase, né, que o câncer de próstata é igual, se a gente pudesse compará-lo como um animal, ele seria igual a uma tartaruga, né? Ele caminha de forma muito lenta, mas segundo os estudos aí de animais, diz que a mordida da tartaruga é mais forte do que a da onça, né? Então diz que o câncer de próstata é mais ou menos assim. Não sei se você confirma isso ou não. Ele caminha de uma forma lenta, mas quando ele se manifesta, às vezes é uma coisa muito pesada, né? Então, e também ouvi falar, né, assim, olhando algumas coisas sobre vacina contra o câncer de próstata, né? Eu vi até comentário que essa vacina custa de 200 a 300 mil dólares, uma vacina dessa. Então, se você pudesse dar a esperança para todas as pessoas que estão te ouvindo, qual que é o melhor caminho de tratamento, qual é a sua orientação, né, para as pessoas terem, assim, saber que... E também uma outra coisa que você já comentou, que o câncer de próstata, a cura eu acho que mais ou menos parecido como o câncer de mama. Hoje, a cura do câncer... Eu sou de uma época que, quando eu falo assim, eu me sinto bem idoso, né? Mas tudo bem. Mas eu sou de uma época que o câncer de mama, a cura era 40%. E hoje, a cura do câncer de mama é 90%. Eu não sei se como a próstata também caminhou nesses últimos, acho que 20, 30 anos, né? Eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre o tratamento e as complicações também, que o pessoal tem pânico. Vou operar, não vou ter mais relação, vou operar, vou ficar fazendo xixi toda hora. Se desse para você dar um alô em cima disso para nós. Então, assim, o câncer de próstata, ele é uma doença que tem um leque muito grande em termos de diagnóstico. Então, quando chega um paciente com o diagnóstico do câncer de próstata, normalmente a gente precisa bater um papo com ele sobre o que ele já viu e o que ele já ouviu sobre tratamentos. Porque ele vai conversar com um amigo, aí o amigo fala, eu fiz cirurgia. Aí ele vai conversar com um primo ou com algum conhecido, ou alguém chega para ele e fala, mas fulano não operou, fulano fez radioterapia, fulano nem operou, está só acompanhando. Então, e todas essas respostas, todas essas condutas, elas servem para o câncer de próstata. E o que vai definir
o caminho por onde esse paciente ele vai? Basicamente vai depender da escolha desse paciente, vai depender do tipo da doença que ele tem, do local onde ele está, em termos de acessibilidade a essas ferramentas. Então, são vários fatores que a gente vai poder chegar para ele no final e vai falar assim, olha, o melhor caminho a gente vai afunilando, né? A gente começa com um monte de opções e a gente chega no final e fala, olha, então para o seu caso, o que vai funcionar melhor vai ser esse tipo de tratamento. E por que a gente tem hoje casos de câncer de próstata que a gente não opera, que a gente não faz nada assim em termos de tratamento? Porque é justamente isso que você falou, o desenvolvimento da doença, a evolução da doença é muito lenta. Então, até que essa doença ela se manifeste a ponto de ser um risco para a vida desse homem, vai levar muito tempo. Então, muitas vezes ele faleceu de outras coisas e não do câncer de próstata. Mas assim, mas é um câncer, você não vai tratar um câncer? Nem sempre, porque viver depois com as complicações do tratamento, às vezes é pior. Então, assim, depois eu falo um pouquinho das complicações, mas existem algumas complicações que a gente pode evitar esse paciente de ter, caso ele faça, né, o tratamento, né, enfim. Então, hoje a gente tem o acompanhamento, a gente tem o tratamento mesmo, que é feito com a cirurgia. Cirurgias, a gente tem também várias formas de cirurgia, tem a cirurgia aberta, que é a convencional, né, que é um corte ali na região inferior do abdômen. A gente tem a cirurgia por vídeo, a gente tem a cirurgia robótica, a gente tem o HIFU, enfim, tem várias técnicas e que cada técnica vai ter o seu benefício, né? A sua vantagem e desvantagem. Em termos oncológicos, eu gosto de lembrar que, assim, quando a gente fala, mas qual técnica tem uma chance maior de erradicar a doença, de curar a doença? A resposta é todas. Porque se houvesse uma técnica que traz um risco, uma chance maior de você eliminar a doença, ela seria de escolha, a gente nem comentaria sobre as outras. Então, em termos de tratamento, todas elas vão tratar da mesma forma. E a gente vai escolher cada uma dessas técnicas, de novo, de acordo com cada paciente, de acordo com as preferências, as disponibilidades, as opções que ele tem ali, não é? Então, e existem pacientes que, infelizmente, chegam em um estágio em que a gente não pode nem acompanhar, né? Ou seja, não fazer nada, e nem fazer o tratamento cirúrgico. Já são pacientes que chegam no estágio mais avançado. E esses pacientes eles recebem um tratamento que a gente chama de bloqueio hormonal, onde a gente diminui ali ou atua na redução da produção de testosterona para controlar a doença. Dado que a gente fez, então, esse preâmbulo todo aí, eu falei bastante, se eu estiver falando muito, você Não, me corta, hein, não, Fernando? a gente só está aprendendo com você aqui. Mas assim, dado que a gente fez o tratamento, digamos que chegou um paciente, a gente vai fazer o tratamento com cirurgia ou radioterapia. Esse paciente ele pode ter algumas complicações depois do tratamento. Hoje, com a evolução das técnicas, essas complicações elas diminuem bastante, mas ainda assim podem aparecer. Quais são as principais? É a incontinência urinária, né? Ou seja, ele tem uma dificuldade ali de segurar o xixi. Muitas vezes ele precisa usar algum protetor diário, alguma fralda ali para não molhar a roupa. E ele pode ter também a disfunção sexual, mas a impotência sexual, né? Isso são complicações que Elas podem ser reversíveis. Podem ou não acontecer. E normalmente no início, ali logo depois do tratamento, essas complicações são mais comuns. Com o passar do tempo, a maioria dos pacientes acaba recuperando então a função sexual e também a parte de continência também. Então, assim, praticamente o câncer de próstata, assim, dependendo da época que for diagnosticado, ele tem cura também. Sim. Mais de 90% dos cânceres de próstata, quando a gente faz o diagnóstico no início, a gente consegue curar esse paciente. Esse paciente fica de alta, vida normal. Ele continua o acompanhamento dele, né? Porque Sim. após a cirurgia a gente ainda faz o acompanhamento por pelo menos 5 anos, né? Ou a radioterapia, né? Mas esse paciente ele tem grandes chances de ser curado da doença.
Eu vi alguma coisa, Felipe, assim, a pessoa às vezes, por exemplo, ela fez, depois fez radioterapia, depois a pessoa teve uma recidiva do câncer de novo, depois da radioterapia. E foi dito, assim, acho que eu lendo alguma coisa em relação a isso, falou que também pode ter cura, né? Mesmo assim, apesar do acesso cirúrgico ser às vezes um pouco, né, limitador para vocês interferirem de novo, como que você vê isso aí, mais ou menos? Então, assim, A recidiva. tem o caso daquele homem. Por isso que a gente acompanha sempre o paciente depois de um tratamento. Sim. Porque mesmo que você elimine a doença na região da próstata, podem ter micrometástases em outros locais, células do câncer em outros locais, e que vão manifestar a doença mais para frente. Então a gente acompanha esse paciente. Então, quando esse paciente ele fez o tratamento, digamos que ele começou o tratamento com a cirurgia, ele fez a remoção ali da próstata, é acompanhado. E mais para frente a gente identifica uma recidiva, e a recidiva que é o retorno da doença, a gente identifica pelo exame de sangue, o PSA. Então, quando é identificado, ele tem a opção de fazer a radioterapia, né? Então, é um tratamento complementar. Hoje em dia, a gente tem avaliado caso a caso pacientes que fizeram a radioterapia e depois tiveram uma recidiva. Existem casos em que o tratamento cirúrgico pode ser feito com benefício para esse paciente, mas não são todos os casos que vão se beneficiar ali do tratamento cirúrgico depois da radioterapia. Fica mais difícil, né? Preciso ter bastante cuidado porque muitas vezes podem haver micrometástases também em outros locais e que o tratamento cirúrgico não vai conseguir ser efetivo, né? Para minimizar um pouco, só aprofundando um pouquinho mais, para minimizar um pouco esse risco, a gente tem um exame hoje que, só para as pessoas de casa entenderem, é como se fosse uma tomografia, mas com um tipo determinado de contraste. E esse contraste ele vai exatamente aonde está a célula do câncer de próstata. Então você consegue identificar, esse exame chama PET-PSMA, você consegue identificar lesões da próstata que estão distantes, às vezes, do local inicial da doença. Tipo um PET scan, mais ou menos? Mais ou menos um PET scan. Eu vi também alguma coisa sobre a radioterapia hoje, né? Que existe, né, a gente falar em radioterapia, existe assim, vai acertar um negócio e acerta outro, né? Mas hoje parece que a radioterapia está bem especializada, né? Os feixes de radioterapia eles são bem centrados, milimetricamente apontando para a lesão. Então as lesões cada vez são menores, né? Em termos de complicações, não é isso que acontece hoje, né? Sim. Então assim, a próstata é um órgão que fica localizado numa região que é muito próxima do intestino, né? A gente faz o exame de toque pelo intestino, pelo final do ânus ali, do reto. Ela fica muito próxima da bexiga também. Então, os equipamentos antigos que se fazia, né, a radioterapia, muitas vezes, eles não atingiam somente a região da próstata. Eles atingiam também a região da bexiga e do intestino. E aí eles causam uma inflamação que no intestino a gente chama de retite actínica e na bexiga a gente chama de cistite actínica, que é como se fosse uma remodelação ali do tecido desses órgãos, que deixa esses órgãos mais sensíveis. Então, esse paciente que tem essa complicação, ele vai ter sangramento, porque é um tecido mais sensível. Então, antigamente, a gente tinha essas complicações com muito mais frequência. Agora, com novos equipamentos, enfim, onde você consegue direcionar melhor esse tratamento, essas complicações não são tão frequentes quanto antigamente. Acontecem ainda, mas não menos, com tanta né? frequência. Eu sei que o nosso tempo está prolongado, né? Mas eu vou fazer ainda duas últimas perguntas para você, né? Eu queria saber, na oncogeriatria, quando você pega um homem, por exemplo, 90 anos, tá? Existe uma idade que você fala, não, vou fazer um tratamento hormonal para esse homem, que a gente sabe, como a gente acabou de falar, que o câncer é uma doença lenta, mas a mordida dele é grande quando acontece. Só que a gente sabe que o idoso ele já tem uma série de problemas emocionais próprios da idade dele.
E quando a gente desconecta esse eixo hormonal, tá certo? Ele fica vulnerável a parte de saúde mental dele fica muito mais vulnerável que quando a gente desconecta esse eixo, se ele já produz pouca testosterona, ele vai praticamente desaparecer a testosterona dele com esse bloqueio hormonal. Essa é uma pergunta, o que você faz com um paciente geriátrico com uma idade avançada, qual é a postura do urologista? E a última pergunta, prometo para você. O que você faz com as mulheres trans? Tá certo? Tem mais uma pergunta ainda. O que você faz com a reprodução humana com homem com prostatectomia? Tá, eu vou começar. São as 3. Eu vou tá? começar. E não pergunto mais. Eu vou começar por essa última, que eu acho que é a mais rápida, assim, né? A gente, idealmente, aquele homem que vai passar por um tratamento de câncer, né, um tratamento oncológico, a gente orienta que esse homem, já no início, ele faça uma preservação da sua fertilidade, né? Então, existem meios de você congelar aquele sêmen e utilizar esse sêmen mais para frente dentro de um tratamento de reprodução assistida. Dado que esse homem ele teve a doença do câncer, a gente aguarda pelo menos 2 anos para utilizar aquele sêmen. Óbvio que durante o tratamento, talvez não seja tão óbvio, mas assim, quando se faz o tratamento do câncer de próstata, a gente corta ali, precisa ressecar a estrutura que elimina o sêmen. Então esse homem, ele não vai ejacular mais. Então o homem que passou pelo tratamento do câncer de próstata com cirurgia, ele não vai ter o sêmen com espermatozoides. Então a gente tem outras técnicas, né, de punção na região ali testicular, o PESA, por exemplo, né, do epidídimo, onde a gente vai buscar esse espermatozoide, né? Depois de 2 anos ali do término, né, do tratamento, né? Agora, idealmente, esse homem ele deve ser orientado pelo seu médico a procurar uma maneira de preservar a sua fertilidade. Com relação ao homem idoso que tem a deficiência de testosterona, essa é uma preocupação muito grande para a gente, né, para nós urologistas. Hoje a gente conhece a doença androgênica do envelhecimento masculino, que é uma redução dos níveis de testosterona com a idade. E a gente sabe que a falta de testosterona, principalmente nessa população, ela vai impactar na qualidade e na sobrevida também, na expectativa de vida desse homem. Então, ela vai acarretar em aumento de risco de doença cardiovascular, perda de densidade mineral óssea, acentuar a perda de massa muscular, problemas cardíacos. Então, se o homem comprovadamente ele tem uma deficiência de testosterona e isso repercute na vida dele, né, por meio, né, dos exames a gente consegue ver, idealmente se faz a reposição hormonal. Né? Claro que dentro de um contexto controlado, mas se faz a reposição hormonal. Mesmo com câncer de próstata. Tá. Entendi a sua pergunta agora. Se ele tiver o câncer de próstata. Um paciente oncogeriatra. O câncer de próstata, depois do tratamento mesmo do câncer de próstata, a gente não recomenda a reposição hormonal. Mesmo porque a gente tem a ação da testosterona justamente sobre as células ali do câncer de próstata. Se esse paciente ele tiver a doença curada, se ele não tem mais a doença, ou se ele tiver algum grau da doença mais baixo, vamos dizer assim, se ele não tem uma doença agressiva e já passou pelo tratamento do câncer de próstata, esse paciente ele pode iniciar uma terapia de reposição de testosterona. Agora, em vigência de um tratamento do câncer de próstata, a gente não recomenda que se faça. Após o tratamento, sim, sem problema nenhum. Mesmo usando um SERM, tipo citrato clomifeno, poderia usar ou não? Idealmente não. Não, né? Idealmente não. Porque você estaria também estimulando a produção de testosterona, que pode impactar aí na evolução da doença, né? Tá. Agora, você tinha perguntado... Da mulher trans. Então, particularmente, assim, eu atendi poucas pessoas trans no consultório. Mas, teoricamente não. Elas funcionam na prática como um homem, né? Elas
tem ali a próstata. Claro que tem toda a particularidade da mudança hormonal dessa mulher, mas a gente precisa se prevenir também com relação ao câncer de próstata. Então, essa é uma realidade para elas também, né? Mesmo com a redesignação sexual, porque tem umas que mudam, né? Faz neovagina, essas coisas. Daí uma Sim. das perguntas, faz toque na neovagina ou toque retal? Qual é a posição do urologista em relação a isso para uma mulher trans? Então, anatomicamente, a próstata continua na mesma localização, né? Então, para nós não muda, seria o exame de toque mesmo. Porque para Toque retal, né? a mulher trans, né, ela tem, né, a mulher trans, ela tem todas as ferramentas de um homem, né, testículo, pênis, todas essas coisas. E às vezes o toque retal para ela é mais agressivo do que. Porque hoje a gente toma todos esses cuidados para não mexer Claro, com as claro. pessoas, sempre respeitando a pessoa acima de qualquer coisa. Então a pergunta, porque às vezes aparece no consultório uma mulher trans e a gente fica às vezes e saia justa não sabendo qual, assim, a faculdade ainda não nos orientou tanto. Acho que as novas gerações a gente vai ter uma formação melhor em relação a todos os gêneros que possam Com vir, né? certeza. Mas, né, então, aquilo que você falou, segue uma conduta como se fosse para um homem, não, E né? veja, assim, o exame de toque, ele é utilizado para o câncer de próstata, mas ele é utilizado para doenças orificiais, doenças intestinais, então não é exclusivo do urologista fazer o exame de toque. Então essa mulher trans, ela pode eventualmente fazer um exame de toque por outros motivos também, Sim, né? normal, né? Felipe, acho que nós vamos encerrar essa etapa hoje. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, tá certo? Agradeço muito a sua presença aqui. Foi um momento muito valioso para nós de aprendizado, de conhecimento. Espero que as pessoas tenham aproveitado bastante. A gente sabe que você tem os seus aplicativos, as suas mídias sociais. As pessoas, acho que se você quiser deixar o contato das suas mídias, eu acompanho, eu sigo. Vale a pena seguir, porque só tem coisa boa lá e é feito por um profissional super qualificado, entendeu? É um profissional sério, um profissional que está ali para informar, levar saúde, levar conhecimento. Eu aguardo as suas considerações finais para esse momento. Tá. Bom, eu queria agradecer de novo o convite da Reprofert, de estar aqui, o seu convite, né? É sempre um prazer estar aqui falando sobre saúde do homem, é a minha rotina, né? Cada um pega a sua cruz aí para carregar, né? Sim, Essa é a minha cruz, assim. Falar de saúde do homem para mim é muito bacana, eu gosto muito do assunto. Ah, Novembro Azul tá aí, acho que vocês precisam se conscientizar de procurar o urologista, de procurar o médico de vocês da confiança. Se você é mulher, conversa com o seu marido e é casada com um homem, conversa com o seu marido para que ele procure o urologista, que ele se cuide, porque não existe outra forma de você descobrir a doença e de você fazer o tratamento sem um diagnóstico precoce. Então, procura, não é nada demais. Garanto que você não vai se arrepender, né? Você não vai se arrepender. Enfim. Então, muito obrigado. Para quem se interessar pelo conteúdo, né, que a gente produz, vocês podem acessar aí meu Instagram, é dr.felipe.urologista. E eu tenho um canal no YouTube também que chama Testo Saúde Masculina, um canal que fala sobre saúde do homem, saúde masculina no geral. Então tem muita informação lá para quem quiser acessar também. É isso. muito Obrigado. obrigado, Felipe. E a última consideração, homens, saiam de casa, vá no urologista, faça a sua consulta, faça a prevenção. Nós temos que lutar pela igualdade. Hoje tem muito mais velhinhas na rua do que velhinhos, e a culpa é nossa. Então se cuidem, saiam de casa e vá ao médico. Muito obrigado.